Artigo 1º. O advogado-geral da União, diretamente ou mediante delegação, e os dirigentes máximos das empresas públicas federais poderão autorizar a realização de acordos ou transações, em juízo, para terminar o litígio, nas causas de valor até R$ 500.000. Parágrafo 1º. Quando a causa envolver valores superiores ao limite fixado neste artigo, o acordo ou a transação, sob pena de nulidade, dependerá de prévia e expressa autorização do advogado-geral da União e do ministro de Estado ou do titular da Secretaria da Presidência da República a cuja área de competência estiver afeto o assunto, ou ainda do presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, de tribunal ou conselho, ou do Procurador-Geral da República, no caso de interesse dos órgãos dos poderes legislativo e judiciário, ou do Ministério Público da União, excluídas as empresas públicas federais não dependentes, que necessitarão apenas de prévia e expressa autorização de seu. Parágrafo 3º. As competências previstas neste artigo podem ser Artigo 1º. O advogado-geral da União poderá dispensar a inscrição de crédito, autorizar o não ajuizamento de ações e a não interposição de recursos, assim como o requerimento de extinção das ações em curso ou de desistência dos respectivos recursos judiciais, para a cobrança de créditos da União e das autarquias e fundações públicas federais, observados os critérios de custos de administração e Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à dívida ativa da União e aos processos em que a União seja autora, ré, assistente ou opoente cuja representação judicial seja atribuída à Procuradoria-Geral da Fazenda. Artigo 1º-b. Os dirigentes máximos das empresas públicas federais poderão autorizar a não propositura de ações e a não interposição de recursos, assim como o requerimento de extinção das ações em curso ou de desistência dos respectivos recursos judiciais, para a cobrança de créditos, atualizados, de valor igual ou inferior a R$ 10.000, em que interessadas essas entidades na qualidade de autoras, rés, assistentes ou opoentes, nas condições aqui estabelecidas. Parágrafo único. Quando a causa envolver valores superiores ao limite fixado neste artigo, o disposto no caput, sob pena de nulidade, dependerá de prévia e expressa autorização do ministro de Estado ou do titular da Secretaria da Presidência da República a cuja área de competência estiver afeto o assunto, excluído o caso das empresas públicas não dependentes que necessitarão apenas de prévia e expressa autorização de seu dirigente. Artigo 1º-c. Verificada a prescrição do crédito, o representante judicial da União, das autarquias e fundações públicas federais não efetivará a inscrição em dívida ativa dos créditos, não procederá ao ajuizamento, não recorrerá e desistirá dos recursos. Artigo 2º. O Procurador-Geral da União, o Procurador-Geral Federal e os dirigentes máximos das empresas públicas federais e do Banco Central do Brasil poderão autorizar a realização de acordos, homologáveis pelo juízo, nos autos do processo judicial, para o pagamento de débitos de valores não superiores a R$ 100.000, em parcelas mensais e sucessivas até o máximo. Parágrafo 1º. O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, Selic para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado. Artigo 3º. Artigo 3º. Parágrafo único. Quando a desistência de que trata este artigo decorrer de prévio requerimento do autor dirigido à Administração Pública Federal para apreciação de pedido administrativo com o mesmo objeto da ação, esta não poderá negar o seu deferimento exclusivamente em razão da renúncia prevista no caput. Artigo 7º-A.
As competências previstas nesta lei aplicam-se concorrentemente àquelas específicas existentes na legislação em vigor em relação às autarquias, às fundações e às empresas públicas federais não dependentes. Artigo 10-A. Ficam convalidados os acordos ou transações, em juízo, para terminar o litígio, realizados pela União ou pelas autarquias, fundações ou empresas públicas federais não dependentes durante o período de vigência da medida provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008, que estejam de acordo com o disposto. Artigo 32. Os artigos 62 e 64 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 62. Artigo 62. Parágrafo único. O equipamento em uso, sem a autorização a que se refere o caput deste artigo ou que não satisfaça os requisitos deste artigo, poderá ser apreendido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Secretaria de Fazenda da Unidade Federada e utilizado como prova de qualquer infração à legislação tributária, decorrente. Artigo 64. Artigo 60. Parágrafo 10. Fica o Poder Executivo autorizado a aumentar ou restabelecer o limite de que trata o parágrafo 7º deste artigo. Artigo 33. O artigo 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo 6º. Artigo 7º. Artigo 7º. Parágrafo 6º. No caso de obrigação acessória referente ao demonstrativo de apuração de contribuições sociais, da conter periodicidade semestral, a multa de que trata o inciso 3 do caput deste artigo será calculada com base nos valores da contribuição para o financiamento da Seguridade Social, COFINS ou da contribuição para o PIS, PASEP, informados nos demonstrativos mensais entregues após o. Artigo 34. O artigo 11 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 11. Artigo. Parágrafo 1º. O Procurador-Geral Federal é nomeado pelo Presidente da República, mediante indicação do Advogado-Geral. Parágrafo 2º. Compete ao Procurador-Geral Federal. Inciso 1º. Dirigir a Procuradoria-Geral Federal, coordenar suas atividades e orientar-lhe a atuação. Inciso 2º. Exercer a representação das autarquias e fundações federais perante o Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores. Inciso 3º. Sugerir ao Advogado-Geral da União medidas de caráter jurídico de interesse das autarquias e fundações federais, reclamadas pelo interesse. Inciso 4º. Distribuir os cargos e lotar os membros da carreira nas procuradorias gerais ou departamentos jurídicos de autarquias e fundações federais. Inciso 5º. Disciplinar e efetivar as promoções e remoções dos membros da carreira de Procurador Federal. Inciso 6º. Instaurar sindicâncias e processos administrativos disciplinares contra membros da carreira de Procurador Federal, julgar os respectivos processos e aplicar as correspondentes penalidades. Inciso 7º. Ceder, ou apresentar quando requisitados, na forma da lei, procuradores federais, Inciso 8º. Editar e praticar os atos normativos ou não, inerentes às suas atribuições. Parágrafo 3º. No desempenho de suas atribuições,
O Procurador-Geral Federal pode atuar junto a qualquer juízo ou tribunal. Parágrafo 4º. É permitida a delegação da atribuição prevista no inciso 2 do parágrafo 2º deste artigo aos procuradores-gerais ou chefes de procuradorias, departamentos, consultorias ou assessorias jurídicas de autarquias e fundações federais e os procuradores federais na adjuntoria de contencioso, bem como as dos incisos 4 a 7 do parágrafo 2º deste artigo ao subprocurador-geral federal. Artigo 35. A Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 2º. Artigo 2º. Inciso 2º. Alínea A. Cancelada no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF. Parágrafo 4º. A notificação expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou pela Procuradoria-Geral Federal, dando conhecimento ao devedor da existência do débito ou da sua inscrição em dívida ativa, atenderá ao disposto no parágrafo 2º deste artigo. Artigo 11. O parcelamento terá sua formalização condicionada ao prévio pagamento da primeira prestação, conforme o montante do débito e o prazo solicitado, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 13 desta lei. Parágrafo 4º a 9º. Revogados. Artigo 12. O pedido de parcelamento deferido constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, podendo a exatidão dos valores parcelados ser objeto de verificação. Parágrafo 1º. Cumpridas as condições estabelecidas no artigo 11 desta lei, o parcelamento será: Inciso 1º. Consolidado na data do pedido, Inciso 2º. Considerado automaticamente deferido quando decorrido o prazo de 90 dias, contado da data do pedido de parcelamento sem que a Fazenda Nacional tenha se pronunciado. Parágrafo 2º. Enquanto não deferido o pedido, o devedor fica obrigado a recolher, a cada mês, como antecipação, valor correspondente a uma parcela. Artigo 13. O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, Selic para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado. Parágrafo 1º. O valor mínimo de cada prestação será fixado em ato conjunto do Secretário da Receita Federal do Brasil e do Procurador-Geral da Fazenda Nacional. Parágrafo 2º. No caso de parcelamento de débito inscrito em dívida ativa da União, o devedor pagará custas, emolumentos e demais encargos legais,